né? Ei, gente, 19 horas 4 minutos. Antes de tudo, boa noite. E também desculpa, viu, gente, que nós estamos aqui se organizando nessa primeira aula, né? E vou retroceder, né? Às vezes é preciso. Então, como diz o nosso querido Carlos Júnior, vamos começar mais esse projeto fantástico aí. E eu gostaria de falar para o pessoal aí se estão ouvindo bem, está tudo certo, entendeu? Deixa eu ver se tem gente aqui. Eu esperar o pessoal entrar, né? Tem 3 pessoas aqui. Pessoal, o som tá bom aí, a imagem. Por favor, falem aqui para nós, entendeu? Agora que o pessoal tá se ligando. Vamos ver aqui. Vamos esperar. Tá tudo certinho aí, meu Fantano? Aparentemente sim, deixa eu pegar um feedback aqui no YouTube. 8. Só um minuto. Ó, Caio Rodrigues, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui. Ele apareceu aqui. Tem um delay ali. Tem 10 pessoas assistindo. Boa noite a todos aí. O pessoal quiser dizer boa noite e como está o som e a imagem. Já já a gente começa. Carlos Júnior, por gentileza, seu boa noite aí. Boa noite, merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil. Como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Eu tenho absoluta certeza que está. Vocês vieram para a melhor aula de opções de todos os tempos. Estou aqui com o Will, o feirante da Bolsa, e com meu irmão merenda, o Marcelo Fanta. Se eu tivesse, pessoal, 10% dos neurônios desse homem, eu seria o senhor dos mercados. É por isso que o merenda não consegue fazer nada sozinho. Tem que ter um cérebro brilhante como o dele para ajudar o merenda. Só sucesso. O David Copperfield do mercado. Fala, Fanta. É recíproco. Muito boa noite a todos. Queria agradecer aí as palavras, meu amigo. Você sabe que estamos juntos. O pessoal falou na aula passada aí que eu estava na casa do Rui. Só para deixar registrado, quem me emprestou a chave foi a sogra dele, tá? Por isso que tá esse fundo. Mostra aí, mostra como que você some, que você entra dentro do quarto da sogra do Rui. Pois mostra aí. Vai, a mágica não tá funcionando hoje, a gente melhorou, tá comigo só a cadeira. Gente, então, o pessoal que quer se aprofundar mais, hoje os primeiros passos do que é opções, do que é derivativos e o que essas duas mentes brilhantes conseguiram juntas fazer com que essa estratégia sirva para todos, né, de maneira diferente, uns para aumentar patrimônio, outros para gerar renda. Então, a gente vai começar aqui, né, o Fanta? Sabe que dessa vez a gente teve uma ideia um pouco diferente para sair um pouco do tradicional, né? Uhum. A ideia da live de hoje é mostrar por que operar e a gente debater aqui casos reais. Na próxima aula, a gente vai falar diretamente sobre o que é uma opção, como funciona, para que ela serve, mas além disso, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer aqui um ex-aluno da primeira mentoria, para vocês verem como a coisa funcionou na prática. Porque eu vejo no YouTube, né, muita gente fazendo continha, passando slide, mas na prática o que importa é colocar dinheiro no bolso mês a mês. E eu acho que trazer um caso real, e que não seja nem eu, nem o Merenda e nem o Will, que são pessoas que operam de forma mais ativa, pode ser mais vantajoso para que vocês entendam que é possível para todo mundo. Opções é como diz meu amigo, é a arte do possível, né? E para a aula de hoje, eu vou estar compartilhando minha tela aqui, coisas do ao vivo. Será que eu vou acertar? Vamos lá? Vai lá. Olha o David com o perfil dele. Já vai começar a sua mágica. Rodrigo Babeta, Steven Siegel do mercado, né? O Fanta tá até apelido agora.
O Rodrigo, ele é cheio da apelido. E o Carlos Menendez, segundo ao nosso querido Rodrigo Babeto, é o meu malvado favorito. Olha lá. É isso que você quer, doutor? Perfeitamente. Vamos lá, então. Qual que é a ideia de hoje, pessoal? Nós vamos fazer o início da apresentação da metodologia dos irmãos Menendez. E qual que é o nosso foco? É você usar a sua carteira e sua renda fixa para montar uma renda mensal de maneira segura, consciente, sem alavancagem e sem mirabolância, tá? E vamos estar iniciando aqui nossa primeira aula. E os objetivos de hoje são como você usar o mercado de derivativos para aumentar a sua rentabilidade, mesmo sendo um buy and hold tradicional, uma pessoa que já opera acumulando ativos, como você potencializar um pouco da sua renda fixa sem alavancagem, tendo aí uma renda extra mensal, e assim acelerar o processo de aposentadoria e principalmente de construção de carteira. Porque qual que é a ideia do nosso operacional? É você operar a opção, pegar esse resultado, comprar mais ações para poder operar mais opções e ter uma renda recorrente de maneira mensal e ativa que seja crescente ao longo do tempo. Esse é o principal objetivo da nossa mentoria. E para iniciar, nada melhor do que um caso prático. A gente pegou aqui a Itaúsa, que pagou nos últimos 12 meses, segundo a fonte aqui do Estado Se Investe, 37 centavos. E essa seria a renda passiva, né? A renda que o sócio consegue aferir sem nenhum tipo de trabalho, simplesmente comprando o ativo. Mas a grande diferença, que eu gostaria que meu amigo Carlos comentasse, é qual o adicional de resultado que a gente pode ter operando opções. Aqui a gente trouxe 2 exemplos de operações reais que foram montadas aí no nosso grupo da primeira mentoria e o grupo da galera que acompanha a gente, trazendo um resultado adicional àquele do dividendo. E sobre isso, eu queria que o Carlos comentasse um pouco melhor sobre como funciona a metodologia e como a gente consegue agregar o resultado de opção com o dividendo. Manda bala, meu amigo. Isso aí, galera. Veja bem, eu amo de paixão operar opções. Para iniciar, antes da explicação, eu quero dizer para vocês que eu considero os meus ativos, né, que são uma média de 30 ativos que eu tenho para operar opções. Não é obrigado a ter essa quantidade toda. É porque eu sou não é apaixonado, é melhor falar a palavra amor mesmo, porque amor é uma coisa que dura para sempre. Então, essa minha paixão pelas opções, esse amor pelas opções me faz descobrir um mundo suave, de onde eu posso remunerar as minhas ações. E agora, depois que eu descobri esse genial Marcelo Fanta, ele me convenceu de ter renda fixa. Eu tinha um pavor de renda fixa. Pavor. E a gente foi conversando, ele foi me explicando, não, Carlos, não é assim, funciona assim. E como a gente tem que ser, pessoal, a gente tem que ser receptivo, a gente tem que ter mente aberta. E opções precisa desse tempero, que você esteja disposto a entender, a mudar a sua mentalidade em relação ao operacional com opções. Um operacional mais seguro, consistente, que deixe você feliz quando o mercado cai, como hoje. O mercado caiu, fica todo mundo com cara de palhaço triste. O merendeiro, quem vai entrar nessa mentoria vai virar um aprendiz de merendeiro. Tá? O aprendiz de merendeiro, ele vai estudar na curva das emoções como a gente sorri quando o mercado cai. Como é que isso traz para mim retorno potencial das minhas ações. Tá? Em primeiro lugar, se você é um buy and hold, você tem tudo a ver com essa live. Você está cheio de ação aí, comprando suas ações,
Ah, o dividendo vem pequenininho. Pessoal, o dividendo depende diretamente do lucro e da disposição da empresa, dependendo do plano de negócio, de distribuir isso para você. Já as opções dependem de você. Você é o comandante. Você é o comandante da sua conta. Você é que vai determinar a sua média e a sua métrica de ganho com opção. É você, tá? E qual é a proposta? Remunerar as ações que a gente chama de dinheiro escondido que está dentro delas. Quantos de vocês, futuros merendeiros e merendeiras, têm ações em carteira aí e não sabe que está cheio de merenda escondida nela? Então, agora, nesse exemplo, nós vamos mostrar para vocês que resultado gostoso, delicioso, saboroso, como esse café que eu estou tomando aqui, que foi minha linda patroa que fez para mim. Então, olhando para esse quadro, nós podemos mostrar 2 períodos, tá, que foi feito essas operações. Nós temos a série J, tá, que vence no mês de outubro, e nós temos a série K, que vence no mês de novembro. Então, eu vou didaticamente explicar o passo a passo da operação Itaúsa J940. Tá? Esse código é o código da opção do ativo. Ou seja, você tem seu ativo lá na sua carteira, quietinho. Tá? Ele está lá na garagem, quietinho. Você só abre a janelinha e só fica feliz com ele, como buy and hold, quando ele te paga o dividendo. Já o merendeiro do buy and hold 2.0, ele fica feliz porque a qualquer momento, aquelas ações que estão na garagem podem te dar alegria. E aí é que entra a parte dos irmãos merenda. Tá? Então, quando eu olho esse código aí, Itaúsa J940, eu estou olhando o quê? Uma obrigação de vender meu ativo, tá? A 9,40. Isso na época, pessoal, a Itaúsa estava na faixa de R$ 9,00, 9,20, 9,30, 9,40, 9,50, estava variando. Então, quando eu fiz essa operação, eu recebi R$ 1.033, porque eu tinha estruturado 2.300 ações em garantia, tá? Se opera em opções cobertas. Quem gosta de dormir no seu travesseiro tranquilamente, tem que operar 100% coberto. Então, o que é que o Merenda fez? Ele lançou as opções para o mês de outubro, recebendo um crédito de R$ 1.033. E aí, qual é a expectativa do Merenda? Que essas ações caiam. Então, é que eu digo, o prazer da queda está no retorno que as opções que você lançou do seu ativo, que você não vai vender porque caiu, você não vai vender porque caiu. Você tira uma merenda das suas ações, no caso, eu vendi a 43 centavos, tá? E comprei de volta essas opções que eu tinha lançado a 33 centavos. Qual foi o meu ganho bruto? Foi R$ 276. Então, veja bem, quantas ações da Itaúsa você compra com R$ 276? Pessoal, da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio do mercado. Você não precisou tirar do bolso para comprar R$ 276 de ativo. Foi o mercado que te deu, foi a tua paciência, foi a tua resiliência, foi você acreditar que a sua operação vai funcionar. E ela funciona. Por quê? Você tem 66% de chance de ser vencedor na operação. Então, quando o mercado cai, o Merenda solta fogos, porque eu estou todo enterrado em venda de call. Então, o que foi que eu fiz? Eu realizei essa estrutura, esperei em um outro momento e lancei novamente. Aí eu já passo para a série K, no mês de novembro, que é essa Itaúsa K942, na mesma faixa de strike, de 9,42. Quando eu fiz a transferência, o que foi que aconteceu?
eu recebi um novo crédito de R$ 1.650, só que numa quantidade maior de ativo, porque o Merenda vai comprando os ativos, dos lucros que ele vai tendo com as opções dos 30 ativos que ele tem. Ele vai fazendo uma sopa bem gostosa com aquele dinheiro e começa a comprar os ativos na tendência de queda. Qual é a vantagem de você operar a venda coberta, pessoal? Você vende as opções, recebe um crédito, o papel cai. Aí você recompra as opções. Vocês podem ver que eu usei a minha estratégia chamada chinês. Quem patenteou esse nome foi o Marcelo Fanta. Por quê? Porque a gente trabalha na faixa de 10 centavos. E aí o que foi que aconteceu? Você realizou de novo mais um lucro de R$ 330. O que vai acontecer com esse lucro? Ele vai virar ações da Itaúsa. Ou seja, você tem a vantagem de comprar barato, porque o mercado caiu, realizar seu lucro e comprar mais ações mais barato. Isso vai fazer aquele teu PL cair. O tempo que você vai levar para conseguir X quantidade de ações, pessoal, vai ser muito menor. E aí é onde entra a alegria e a satisfação de ver o mercado cair. Entendeu? Então, por isso que tratar opções, a gente tem que tratar com carinho o assunto. Só que isso vocês podem ver que são ganhos pequenos, mas são ganhos consistentes. Porque se o mercado entrar em tendência de queda, todas as operações que você montar com venda coberta, você vai ser vencedor, merendeiro e merendeira. Vai, Marcelo Fanta, completa a orquestra aí, meu irmão. E essa questão que o Merenda comentou sobre o chinês, isso é uma coisa que é muito legal da gente falar, porque foi criado no grupo da primeira mentoria. Para o pessoal que já opera, tem muita gente aí que está assistindo a live ou que vai assistir no futuro, que talvez já opere opções, já faça ali venda coberta baseada nas gregas, e numa primeira impressão, pode parecer que isso é apenas venda coberta. E aí que está o grande erro. Porque no nosso operacional, primeiro, por que ele chama chinês? Porque acabou saindo uma frase em uma das aulas, que é o seguinte: quem tem olho grande não entra na China. Essa frase parece brincadeira, quando a gente falou no grupo, o pessoal deu muita risada, mas qual é o significado prático dela? É o seguinte: no nosso operacional, ele não é baseado somente nas gregas, ele não é baseado somente na técnica da venda coberta. Porque qual que é a grande questão da venda coberta? É o seguinte: quando você pega um movimento de mercado que vem contra e a tendência do ativo fica clara, a opção fica muito dentro do dinheiro. E isso se traduz numa rolagem enorme. Você fica rolando a mesma operação por diversos meses até aferir o lucro no final, quando o ciclo de mercado voltar. O nosso operacional, por que eu disse na live passada que era muito além da venda coberta? Porque é o seguinte, para quem já opera, é usar a venda coberta baseado no movimento do ativo e não na grega da opção. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando o mercado muda de tendência, você tem o seu ativo livre para fazer novas operações. Itaúsa recentemente chegou a bater R$10, por exemplo. Essa opção já ia dar trabalho para rolar. Qual que é o nosso racional? Que você ganhe pouco, só que você ganhe a maioria das vezes para colocar a estatística ao seu lado, não expor muito tempo o seu ativo a risco e aproveitar a movimentação do mercado para ganhar o dinheiro que está ali nas opções. Esse lucro de 23 centavos foi a renda bruta, tá? Tirando o imposto, vai dar mais ou menos aí 20 centavos. O que representa, pessoal, 54% de lucro líquido do dividendo que o ativo pagou em um ano. Então, perceba a grande diferença de como você pode agregar as opções do buy and hold. Você recebeu os 37 centavos de dividendo passivo, mais 20 centavos líquidos, já deduzido o imposto,
operando opção. E isso com apenas 2 meses. E a nossa grande questão é essa, é aproveitar o movimento de mercado para conseguir operar mais, ganhando menos, porém acertando a maioria das vezes. É desse racional e é dessa metodologia que a gente vai ensinar na mentoria, que saíram vídeos aí como o 71 a 0 e como o que o Miranda está postando ali no grupo. Eu até tossi aqui porque a gente já operou tanto e essa estatística aumentou tanto que até onde eu acompanhei estava 71, mas já está maior do que isso. Então, quando eu disse na live de ontem que isso não tinha nada de milagroso, era sobre isso que eu estava falando. A nossa operação usa a venda coberta como ferramenta operacional, mas ela não é simplesmente a venda coberta em si. A gente olha o movimento de mercado, alinhando análise gráfica da forma dos irmãos Merenda, que é o que meu amigo chama de região de Merenda, é aquela região de preço onde existe volatilidade suficiente para você operar, análise fundamentalista para você ver o preço de compra do ativo para poder operar mais opções, e análise de movimento via leitura de mapas e outras ferramentas que vocês vão aprender na mentoria. E esse aqui foi um exemplo de call, quando você tem a ação e vai vender a opção. Nesse caso, a gente está usando a carteira de renda variável para gerar um dinheiro do mercado para comprar mais ações e poder vender mais opções. No exemplo seguinte, aqui eu coloquei, para quem quiser ver ao certo, né, com mais amplitude. Espera aí que eu passei o PowerPoint aqui, não passou na tela aí. Ele não atualizou. Agora sim. Aqui eu coloquei, para quem quiser ver com mais amplitude, né, as duas opções que foram operadas e o resultado. Isso é print de corretora, tá? E isso do lado das calls. Mas é possível também, pessoal, a gente fazer a mesma coisa operando puts. E aí, qual que é a ideia do ideal dos irmãos Merenda? É minha praia, hein? Especialidade do Rio. Essa é minha praia. Pois é, esse aqui é viciante, inclusive. A ideia dos irmãos Merenda é você ter uma carteira que tenha renda fixa e renda variável. A gente precisa acabar com esse clubismo que existe entre os dois operacionais. E por quê? Na nossa metodologia, você vai estar sempre posicionado de ponta, de maneira dual. Você vai estar vendido nas duas pontas em opções, tanto na call quanto na put. Por que fazer isso? Porque o mercado ele tem ciclos e cada ativo ele vai ter o seu momento. A ideia dos irmãos Merenda é o seguinte: o que dá dinheiro de fato não é uma, 2 ou 10 operações. O que dá dinheiro de fato é o processo ao longo do tempo de como você maneja essas opções. No momento de queda, você vai ficar com o prêmio das calls e pegar ativo barato, porque o papel vai ter caído. No momento de alta, você vai pegar o prêmio da put e aumentar a sua reserva de oportunidade, consequentemente, aumentando também a margem, né, operacional. E aqui a gente pegou um exemplo, como vocês podem ver, usando uma margem de apenas R$ 2.600, com 25 dias corridos e o resultado bruto. Provando aí, pessoal, que essa galera que fala, olha, para você operar opções, você precisa ter uma carteira de tanto. Cara, isso é mentira. Para você operar opções na prática, basta você ter um lote de ações que tem um derivativo operável. Essa que é a grande questão. E eu sei que o argumento de quem fala que não compensa é o seguinte: ah, mas aí a taxa da corretora vai comer todo o lucro da operação. Mentira.
Hoje temos corretoras com custo bastante atrativo para operar capital pequeno. Ah, mas não compensa o esforço porque tem que fazer imposto de renda. Não, mas espera aí, vem cá. Você, que é acionista, por exemplo, de Itaúsa, foi o exemplo que a gente deu anteriormente. Você espera aí 3 meses para receber 3, 4 centavos em dividendo. Por que que além de não receber esses 3 ou 4 centavos do dividendo, você não pega mais 20 das opções? Essa que é a nossa grande proposta, né? E eu gostaria agora que meu amigo comentasse sobre essa operação aí na Edux. Manda bala, meu amigo. Então, essa operação é a especialidade da casa do Merenda e dos irmãos Merenda e do Will. Por quê? Tudo começou com venda de put. Tudo começou dessa forma. Por quê? Que a gente, como a taxa de juros na época que eu comecei a operar com mais força as opções put, a taxa de juros era baixa e eu também tinha um pavor de renda fixa, né? E o que foi que aconteceu? Eu comecei a testar operações com dinheiro, mas aí houve a quebra da corretora Valpires. Então eu fiquei apavorado em deixar dinheiro em corretora, que você tem dificuldade de rever, tá? E aí conheço essa figura brilhante aí, Fanta, que disse assim, não, Carlos, isso não é assim, você compra um Tesouro Selic e tal, coloca na garantia, tá tudo certo. Se tudo acontecer de ruim, o governo fabrica o dinheiro e te paga. Aí eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Então é o seguinte, a venda de put, para mim, é o melhor dos mundos, porque às vezes você não gosta de comprar ativos. Para você, comprar ativo é um pouco tenebroso. E a gente construiu essa operação e, inclusive, fizemos um vídeo com resultado de 71 acertos e um erro, né? Então, foram 71 operações vencedoras durante a mentoria, da primeira mentoria, contra um erro. E o erro foi nega de dedo. Eu até explico lá o que aconteceu. Veja bem, pessoal, como se monta uma estrutura dessa? Você primeiro precisa ter a sua renda fixa em garantia na corretora de sua preferência. Todas as corretoras são obrigadas a permitir que o Tesouro Selic fique como garantia para você fazer essa operação, tá? Feito isso, o segundo passo é escolher um ativo em região de merenda, que você aprende lógica comportamental de ativo nessa mentoria maravilhosa que vai começar dia 10 de outubro. Então, o que é que ocorre? Você pode ver que a gente pode operar pequeno e de pequeno a gente fica grande. Isso aí me lembrou, Fanta e Will, quando eu comecei a operar as primeiras opções, que eu operava só de 100, ia de 100, 100, 100, 100. A coisa foi andando, eu comecei a passar para 200, claro, porque eu comecei a deixar o dinheiro na conta, né, que eu não operava com renda fixa, eu deixava o dinheiro na conta e segue o baile. Aí vem essa figura maravilhosa e diz, pô, Merenda, mas por que tu não pega esse dinheiro e investe na renda fixa, que tu ganha a merenda da renda fixa mais a merenda das opções? Aí eu disse assim, captei a vossa mensagem, meu sábio e estimado guru. Aí pronto. Aí, foi daí, pessoal, que na prática nasceu o chinês. Porque exatamente. A ideia é exatamente essa, você ter vários resultados pequenos na venda de put que vão agregar a rentabilidade da sua renda fixa. A renda Exatamente. fixa comum hoje, no dia aí 26 de 9 de 2022, está rendendo aí em torno de um pouco mais de 1% bruto. Tá? Tem que tirar imposto, vai depender quando você vai sacar e etc, né? Agora, o cara que tem só renda fixa, ele vai ter 1%. O cara que tem a renda fixa mais essas operações curtas, ele vai ter um adicional para poder gerar caixa e comprar ativos com mais quantidade.
Porque a ideia, pessoal, é justamente essa. No final das contas, o que importa para você ter uma renda mensal? A quantidade de ativos que você tem. Claramente num bom preço, né? Não vamos entrar na Ambev ali no 22, nem esse tipo de coisa. Preço importa sim. E quem fala ao contrário, infelizmente ainda não acordou. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Mas no final das contas, quando você alinha bons preços com ativos que tenham volatilidade para a possibilidade de te gerar uma renda mensal, é aí que você acelera de forma eficiente a aposentadoria. E é isso que vai definir você operar de forma passiva, aquela coisa que vai demorar vários anos, até o ponto que o Will está hoje, que é operar ali quietinho, sossegado, no canto dele, ganhando o dinheiro dele mês a mês. Essa que é a grande magia das opções e da nossa forma operacional. Sem operações mirabolantes, sem complicar muito, porque eu acho que o que dificulta um pouco a difusão do mercado de opções é exatamente isso, sabe? Eu vejo muita gente complicar demais operações que são simples. Mas a grande questão é que todo mundo pensa de forma teórica. Qual é a diferença? Sempre que alguém vai te explicar algum conceito, ele abre uma plataforma, abre um livro, abre qualquer outra maneira acadêmica e coloca um conceito. Só que o grande segredo nas opções está no manejo, está no dia a dia, está no quanto de margem você usa, está em como você compõe o seu médio quando você está vendendo uma opção. E eu sei que o pessoal que já opera pode ter arregalado o olho aí. Como assim? Fazer médio em opções? Sim, quando você faz uma venda, principalmente quando você tem uma quantidade muito grande de margem ou de ativo para vender, é importante você ir trabalhando esse médio ao longo do tempo. E é essa metodologia que a gente vai ensinar na mentoria. Por isso que eu repito, é muito além da venda coberta e muito além da venda de put. Na internet, você vai aprender ali o conceito. O que é uma opção, o que é tal operação e etc. Mas o que vai te dar dinheiro de fato é o manejo. A forma que você opera as suas opções, de acordo com o mercado e não contra ele, é o que vai definir se você está no lucro ou prejuízo. Por isso que é importante você saber fazer uma leitura macro, como a gente diz na mentoria, tem a era da call e a era da put. Todo tipo de operação especulativa, por melhor que ela seja, ela tem um prazo de validade. Então, em suma, você não precisa saber 400 estratégias de opções diferentes. Você só precisa saber de 3. Uma que funciona para mercado de alta, uma que funciona para mercado de baixa e outra que funciona no mercado lateral. E é isso que a gente propõe nessa mentoria. É passar o operacional de uma forma mais simples e prática. Porque a parte teórica, a parte, vamos dizer assim, acadêmica, não que ela não seja importante, ela é muito importante. Só que o que define o sucesso é realmente a prática. E eu vejo que, assim, teoria tem bastante por aí. Agora, vídeos de manejo eu vejo muito pouco. Conteúdos de manejo prático eu vejo menos ainda. Gerenciamento de risco nas opções, gerenciamento de margem é uma coisa que pouquíssima gente fala. E é isso que a gente propõe fazendo a mentoria. E dando seguimento, gostaria agora que meu amigo Carlos contasse o caso da Uzi Minas, como foi a acumulação de Uzi Minas usando o mercado, qual é a posição que você tinha, qual é a posição que você construiu e em quanto tempo? Show de bola, meu amigo. Boa pergunta. Pessoal, o que é legal nas opções?
que à medida que a sua posição acionária vai aumentando e você vai diversificando os seus ativos, qual é o ganho que você tem com isso? Num certo momento, parece que nada está acontecendo, parece que a tua carteira não sai do lugar. Ela fica ali, né? Só não sai do lugar. Quando você começa a reinvestir o dinheiro do ganho das opções / aportes mensais, aí fica tudo mais fácil, pessoal, porque o que é que o ser humano consegue fazer na bolsa? O normal, o buy and hold tradicional, só aportar. Só aportar. O dia que ele não tiver dinheiro para aportar, ele vai ter que contar com os dividendos para reinvestir. O merendeiro 2.0, o buy and hold 2.0, ele consegue fazer tudão. Ele consegue remunerar a renda fixa dele, ele consegue remunerar os ativos dele, ele consegue receber os dividendos, juros de capital próprio dos ativos dele e consegue aportar todo mês. É o famoso quarteto fantástico. Então, o buy and hold 2.0 é o combatente mais completo e mais bem preparado para poder remunerar a sua carteira e acelerar a sua aposentadoria. Isso aí já está comprovado. No tocante à Uzi Minas, o que foi que me chamou a atenção na Uzi Minas? Ela começou a fazer, ela entrou no ciclo de baixa. O minério de ferro começou a cair, a demanda pelo produto começou a diminuir, então é uma visão macro, como o Fanta falou, mas é uma visão bem sucinta, bem simplificada e bem reduzida. Se baseia em realidade. Exemplo, se a China corta uma compra do minério de ferro brasileiro, o que é que vai acontecer com o minério de ferro? Vai cair. Se vai cair, o que é que o merendeiro e uma merendeira buy and hold 2.0 faz? Começa a acumular ativo. Aí eu cheguei, na época com Fanta, faz mais ou menos uns 4 meses. Foi na primeira mentoria ainda, a gente estava começando a primeira mentoria. Eu disse, cara, esse papel está caindo muito. Então está na hora de eu começar a fazer uma acumulação dele. Então, quando beijou lá na faixa de 9, 9,20, eu comecei a comprar esse ativo com as merendas de outros ativos que estavam distribuindo. Então, eu tinha 0 Uzi Minas, 0, há 4 meses atrás, e hoje eu já estou para quase 2.300 Uzi Minas. Se não já chegou a isso, pessoal, porque hoje eu comprei mais 100 pela XP e mais 100 pela CRI. Ainda não fiz as contas ainda, que tem uma conta da minha esposa que é no fracionário. E eu somo a quantidade nas duas contas porque, afinal, o marido e a mulher é uma só carne, é uma só merenda. Se um merenda, o outro merenda junto. Então, está tudo uma delícia. Ou seja, uma quantidade de 2.400 ações que vieram do mercado me dá orgulho de ser o merenda, me dá orgulho de estar aqui falando com vocês que isso funciona, que isso tem resultado. Então, hoje eu tenho 2.400 ações da Uzi Minas que eu consegui em 4 meses 100% com ganho de opções, com a renda fixa e com os ativos, tá? Com os dois. Com a renda fixa e com os ativos que eu tenho em carteira. Então, a bola de neve, ela vira uma bola de neve master, porque ela pega carona com as opções, tá? Não é só dividendo que está fazendo bola de neve, é as opções. E a vantagem das opções que quanto mais ações você tiver, mais você pode instrumentar opções. Então, isso aí é uma realidade já, é uma curva exponencial mais potente, tá? Você potencializa a sua chegada. Então, nessa época que eu fiz esse lançamento coberto, que vocês estão vendo aí na tela, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma posição de 900 ações em uma das carteiras e eu tinha ação e vendi ela dentro do dinheiro, tá? E recebi um prêmio de de R$ 837. O prêmio caiu na conta. E aí, o que é que aconteceu? A Uzi Minas veio distribuindo de 9 até o preço atual, que chegou a 7,28 na presente data, que eu comprei mais, a 7,28. Ora, então, qual é a conclusão que a gente tira disso? Que o ativo cai
eu remunero com as opções como eu estou mostrando aí na tela. Eu zerei essa posição dos R$ 837 que eu recebi de crédito, eu encerrei a posição com R$ 207. Qual foi o saldo positivo que eu tive da operação? R$ 630. Pessoal, olha que maravilha. R$ 630 compra quantas ações da Uzi Minas a 7,28? Pois eu vou fazer a conta agora. Quantas, Fanta? 90, acho. 90? No preço de hoje, 90. Pois é, o preço de hoje. Então, vocês estão vendo o que é que as opções fazem? As opções te entregam resultado. E tem que acontecer alguma coisa ruim. Tem que acontecer uma queda do ativo. Ficou caracterizado na mente dos investidores que queda é uma coisa ruim, que a ação só tem que subir. Isso aí é fake news. As ações têm que ter o seu ciclo de alta, seu ciclo de baixa, e você, na aula de curva das emoções, vai entender esses ciclos. E é nessa hora que a tua mente vai começar a abrir. Você vai ganhar visibilidade. Você vai encontrar vantagem em todos os momentos do mercado. Tá? Esse é o diferencial dos irmãos Merenda. Então, veja bem, eu estou mostrando aí na tela que eu estou comprando mais ações com prêmio de opções. Eu não estou fazendo um aporte, pessoal. Um aporte com o meu dinheiro. Tudo é com dinheiro do mercado. Ou seja, qual é a minha meta em Uzi Minas? 10K. E quem fazer parte dessa turma de mentoria vai acompanhar a evolução na minha carteira, porque eu não tenho nada para esconder. Por que eu vou ficar escondendo o jogo? Não tem por que fazer isso. Para vocês entenderem que é um processo evolutivo, uma coisa que se constrói. E que, quando se constrói com sabedoria, com inteligência, com estratégia, sem alavancagem, você vai ao infinito e além. Você vai virar o Buzz do Toy Story. Você vai ao infinito e além. Então, pessoal, é isso que a gente quer para nós. A gente quer garantir uma aposentadoria. Como é que eu garanto isso? Eu garanto isso focado no investimento que o mercado me dê retorno e que eu tenha uma chance maior de ser vencedor. É isso, meu amigo Fanta. Vamos que vamos. É exatamente isso. E, pessoal, isso leva a gente ao ponto para a gente fechar esse raciocínio, né? Você que está aí na Bolsa em torno de 4, 5 anos, que fez vários cursos aí focados em dividendo, que está fazendo seu aporte mensal, você está satisfeito com a velocidade em que a coisa está acontecendo? Você está satisfeito com a forma que o dividendo está te remunerando? É da forma que você esperava? Ah, mas dividendos a longo prazo. Sim, eu concordo. A gente não está aqui para criar uma rixa de opções versus dividendo. É muito pelo contrário. É opções e dividendos, sem deixar de ser sócio de bons projetos, boas empresas. Só que a grande questão é a forma que a gente enxerga isso. De ver a carteira como uma ferramenta de geração de dinheiro, e esse dinheiro reaplicado se transforma numa ferramenta cada vez maior para gerar resultados cada vez maiores, de maneira consistente, sem alavancagem, com tranquilidade. Você também não precisa ficar com o olho colado na tela. A partir do momento que você entendeu o operacional e fez a leitura correta, você pode deixar 2 ordens VAC, por exemplo, uma para trabalhar o médio, caso a operação venha contra dentro do seu operacional, do que a gente vai passar na mentoria, e uma VAC para fazer a finalização, caso a operação venha a favor. Então, esse que é um grande mito também que existe na parte de opções, porque dá a impressão de que você precisa ficar com o olho grudado na tela. E assim, você pode potencializar o seu resultado mês a mês, se você operar de maneira ativa. Sim, você pode. Agora, você precisa fazer isso? Não. O que você precisa é entender o operacional
fazer a leitura de movimento, conforme a gente está propondo, e vai propor aí ao longo das aulas, ao longo da mentoria, fazer essa leitura e executar. E é muito importante. A partir do momento que você tem uma carteira que tenha margem para venda de put e ativo para venda de call, a grande despertar que a gente quer dar aqui nessa live é o seguinte: a partir do momento que você tem esses dois fatores, não importa para onde o mercado vai, mensalmente você sempre vai ter uma renda no bolso, seja aumentando a sua margem de put quando o mercado sobe, porque o prêmio vai virar pó, ou seja, aumentando as suas ações, derretendo a call e usando o prêmio para comprar mais ativos mais baratos. Agora, uma questão importante que eu mesmo demorei para entender, como eu disse na aula passada, quando eu conheci o Merenda, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp, e merenda era um termo que ele usava bastante, né? E inicialmente, para o pessoal que já opera, às vezes você olha merenda, fala, poxa, não tem nada a ver com opções. Isso num primeiro momento. Só que depois eu fui me aproximando um pouco mais, fui entendendo o operacional e fui agregando algumas coisas e eu vi que o termo merenda faz todo sentido. Fala um pouco sobre isso, meu amigo. De onde veio o termo da merenda e o que isso significa na prática para o operador de opção? Ah, meu amigo, isso é uma história até engraçada, né? Essa expressão merenda, ela surgiu na época que eu ainda estava no serviço ativo da Marinha. Eu era encarregado do atendimento ao público, fui gestor de material e eu trabalhava com um sargento, fuzileiro naval, que ele tinha uma linguagem própria, né, de quartel, apesar da Marinha do Brasil ter os dois, né, ter o fuzileiro naval junto com os marinheiros, né, os marujos e o fuzileiro naval. Então, esse cara, ele está aqui na Capitania Fluvial de Porto Velho, eu até encontrei com ele recentemente e falei sobre isso, que eu falei numa live anterior sobre como é que surgiu o nome merenda. Então, ele estava lá sentado e eu cheguei até a sala, né, ele trabalhava comigo, e ele chegou comigo e falou assim, porra, Sub, eu ganhei uma merenda. Aí eu digo, porra, cara, cadê? Onde é que está essa merenda? Eu quero pegar aí, cadê? Onde é que está essa merenda? Não, Sub, o senhor não sabe o que é merenda, não? E com a cara de palhaço triste, né? Pô, imediato acabou de me dar um serviço aqui e tal. Aí eu comecei a rir, cara. Achei engraçado ele entender que o trabalho que ele recebeu era uma merenda, chamava-se merenda. Por que merenda? Porque ele já tinha todo o trabalho dele, da função dele, que era de atendimento ao público, e pegou essa merendinha, essa merenda extra. Quando ele me contou isso, aí eu associei, entendeu? Aí eu associei isso com um ganho com opções. Como vocês podem ter visto, Fanta, se tu puder colocar de volta aí o slide da Educ, por favor. Vamos lá. Da Educ, por exemplo, olha só. Você imagina o seguinte, você vendeu 200 opções e recebeu esse crédito de R$ 298. 297. E devolveu 156 e ficou com 141. O que é isso? É um pedaço do prêmio que você recebeu. Então, o que é um pedaço? É uma merendinha. Então, eu associei esse trabalho que ele recebeu extra, certo? Com a merenda que eu faço com as opções. Aí o Fanta também foi adaptando essa linguagem de merenda no nosso dia a dia. Por exemplo, eu chamava região de ruído. Quando eu faço os vídeos, né, eu falo ruído. Aí ele falou, poxa, o merenda, por que a gente não chama isso de região de merenda? Eu falei, é mesmo, porque a gente tira a merenda daí. Então, ele foi adaptando isso, né, ao nosso conjunto da obra. Pode parecer o nome do tempo de 1970, de 1980, né, que a gente ia com a merendeira, hoje ainda tem um pouco disso, mas é uma coisa muito real e muito realista dentro do mercado de capitais. Porque o que é que a gente faz? A gente tira um pedaço daquilo.
tirar um pedaço é como se fosse assim. Quando tu vai no nutricionista, ele diz que tu tem que fazer refeições em 3 horas. Então, é mais ou menos o que a gente faz. A gente faz pequenas merendas ao longo do mês. Quando soma todas essas merendas, é que você vai ver lá que você tirou dinheiro do mercado sem perceber. Então, é como se fosse uma dieta, pessoal. Uma dieta. É uma regularidade, assim. Você vai fazendo aquilo regularmente, tá? Quando você vê o bolão que dá, você diz assim, meu amigo, nunca mais eu vou largar esse osso, meu irmão. Vocês vão ficar viciados em merenda, pessoal. No bom sentido, é claro. É isso. Exatamente. E foi uma coisa que eu, pessoalmente, demorei para entender a profundidade operacional disso pelo seguinte. Eu opero opções diariamente, já faz bastante tempo também, mesmo antes de eu conhecer o Carlos. E na época, até hoje, mas hoje um pouco menos, né? Mas na época eu era muito embasado nas gregas. E a grande luz que eu pessoalmente tive na questão da merenda foi o seguinte: você que já opera e operativamente opções vai me entender. Você pegou lá um ativo que está subindo num ótimo dia, aí você foi lá, calculou um desvio padrão, aquele delta 16 que você costuma olhar com segurança, aquela opção que vai virar pó, você quer só remunerar a carteira. Quantas vezes você não fez uma venda que estava dentro de todo o padrão que você precisava? Essa operação passou muito tempo dando certo, mas aí não chegou no percentual que o pessoal normalmente encerra, que gira em torno aí de 65% a 70%, dependendo da metodologia de uma venda coberta baseada em gregas, né? E quantas vezes, na última semana, o ativo não entrou numa tendência, veio contra, e uma operação que parecia maravilhosa se tornou uma rolagem que abateu o imposto de renda. Ou seja, você passou o tempo todo achando que estava ganhando dinheiro e na hora de trazer esse dinheiro para o bolso, o mercado simplesmente olhou na tua cara e falou: hoje não, meu amigo. E por que eu falo que essa questão da merenda é profunda? Pelo seguinte, quando a gente opera em bolsa de valores, é natural que todo mundo que opera renda variável, em algum momento do tempo, vai ter algum tipo de prejuízo. Seja porque comprou um ativo caro, seja por N fatores. A grande questão é o seguinte: o dinheiro em si, ele é uma commodity. Ao longo da vida, você vai ganhar e vai perder dinheiro. Quem tem sucesso naturalmente mais ganha do que perde. Porém, a grande questão, e o que me fez refletir muito sobre a profundidade dessa questão da merenda, foi: a única coisa que não volta quando você está operando é o seu tempo de vida. Então, assim, você pode fazer uma rolagem por 2 anos consecutivos, por 3 anos até, por uma opção que está muito dentro do dinheiro, e aí você está operando no meio mais tradicional, você começou vendendo naquele delta 16 ou naquele delta 30, que naturalmente o pessoal faz, o mercado veio contra, teve todo aquele ciclo, e você foi rolando. Qual é a única coisa que você perdeu que não volta mais? O tempo. Então, a grande questão da merenda em si, eu acho que está no controle da ganância. É por isso que a gente fala muito da aula da curva das emoções. Porque um operador que tem toda a técnica do mundo, ele só vai dar certo se ele tiver a mentalidade para respeitar o mercado e agir a favor dele e não contra. E quando eu digo isso, colocado na estratégia da merenda, é no seguinte: muitas vezes, você que opera opção, você tem que te dar aquilo, você tem que receber aquilo que o mercado quer te dar, e não aquilo que você quer ganhar. Muitas vezes eu sei que você tem uma meta, só que é importante também ter a humildade
de saber que para aquele momento é aquele operacional que existe. E é daí que vem o conceito de merenda. É melhor que você ganhe pouquinho, mas que você ganhe para o resto da sua vida, porque isso vai te auxiliar a acelerar a formação de patrimônio, do que você dar um tiro muito grande uma vez só na vida. Provavelmente, mesmo que isso dê muito certo, você tenha a sorte de acertar um pozinho, por exemplo, você vai operar uma quantidade de dinheiro que você não vai estar acostumado, isso vai mexer no seu psicológico, e com o tempo você acaba devolvendo esse dinheiro para o mercado. Então a questão da merenda é também de se manter a humildade do teu ganho operacional. É você ver o mercado como um trabalho ativo, uma forma de potencializar a tua carteira de acordo com o teu trabalho. Essa que é a grande questão que a gente fala na questão da merenda. E vamos falar um pouco, gostaria que o Carlos começasse, como a gente desenvolveu a estratégia, né? Como a gente uniu o que eu penso das gregas de valuation e região de preço com o que ele usa na prática ali nas regiões de merenda e a forma dele operar. O que a gente criou juntos? Começa aí, meu amigo. Bom, qual é a importância de você ter um merendeiro como Fanta? É os fundamentos, pessoal. Ele é um cara que foca nisso e opera opção. Então, eu só fiz dar uma completadinha, né? Então, a gente debate o assunto das ações. Isso aí não tem preço. Então, quando a gente juntou essas duas coisas, informação de opções com fundamentos, ficou uma coisa bacana. Por quê? Porque você vê que a empresa que você está agindo no modo operacional, ela tem preço que vale a pena fazer o lançamento coberto, tanto de call quanto de put. Primeiro passo, né? A gente separa uma parte da nossa estratégia para operar volatilidade, tá? Então, também a gente procura ver um ativo que está melhorando a volatilidade, tá? Melhorando essa volatilidade, a gente escolhe ele, identifica uma região de merenda. Então, esse manejo e essa maneira de operar, a gente vai explicar para você sem esconder jogo, sem aquele joguinho, não, pulo do gato. Pelo contrário, a gente quer que você desenvolva mais do que a gente já sabe. Quem sabe lá na frente você vai ajudar a gente a desenvolver melhor. Como alguns mentorandos dão sugestão de ativos. Quando a gente vai analisar o ativo, porque são mais de 400, pessoal, aí a gente analisa junto com eles e a gente vê, caraca, e você descobriu isso como? Então, você vê o despertar da estratégia. Pelo fato dela ser simples, você tem que pensar pouco e agir mais. Esse é o grande diferencial. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós andamos operando opções de AP Vida. Fanta olhou o valuation, estudou o valuation, e um determinado período de preço que ficou congestionado na região lá dos 5 e pouco, 6 e pouco, nós aproveitamos para tirar merenda com essas ações, né? Aí nós aplicamos aquilo que a gente sabe fazer. Vimos que a volatilidade estava ideal, vimos que o preço estava bom, então calculamos o quê? Probabilidade. Vimos que a gente tinha maior probabilidade de ser assertivo naquela operação. E esse é o principal objetivo da mentoria. Te entregar um conteúdo que vai te mostrar a maior probabilidade de ser vencedor naquela operação, só que de forma simples. E aí você vai andar com as suas próprias pernas. Certo? Exatamente. Essa que é a responsabilidade. Completa, meu irmão Merenda. É isso aí, pessoal. E em resumo, a nossa estratégia foi o seguinte: eu e o Carlos, a gente tinha um operacional completamente diferente um do outro, e ao invés da gente ficar discutindo quem está certo e quem está errado, a gente começou a perceber aonde um poderia agregar para o outro, e assim a gente desenvolveu a estratégia dos irmãos Merenda.
Pessoal, agora que eu estou vendo o horário aqui, ainda tem bastante dias aí para a gente fazer lives. Vamos abrir para perguntas, Will. Trocar uma ideia com o pessoal? Então, o pessoal pode perguntar aí, porque até eu falei pro Fanta, e os meninos são muito bons. E a gente tem quarta-feira, tem sexta-feira, semana que vem de novo, segunda, quarta e quinta-feira ainda. Então, aos poucos, as pessoas têm as suas dúvidas, vai tirar suas dúvidas, e tem dois modos de tirar suas dúvidas. Através das lives aqui, né, que a gente vai abrir agora um pouquinho para algumas perguntas, e também, né, se inscrevendo nesse grupo que já está aberto lá, tá? E as pessoas estão tirando suas dúvidas através do chat do WhatsApp. Você vai entrar aqui através desse link e nós estaremos lá sempre. Inclusive, viu, dessa vez eu fiquei até curioso, que as aulas são tão duradouras, né? Que até eu vou participar aí, né? Do curso de vocês, participar olhando e aprendendo também, porque a gente aprende muito, né? Tanto com o Fanta quanto com o Merenda. E acho que tudo isso que eles estão falando para vocês tem muita lógica, e o que eu gostaria muito de enfatizar, o que os dois falaram, é tudo da questão do comportamento, a questão da ganância, né? Porque tem certo ponto nas opções que você acha que você é o pica das galáxias, e isso pode te levar a uma alavancagem desnecessária, a perda de garantia e, consequentemente, a perda do seu porquinho de ouro para gerar renda para você ou aumentar o seu patrimônio. Eu e o Merenda, a gente fez várias operações, mas muitas operações juntos, né? Porque eu queria saber o que né? E aí o Merenda, ele descobriu que eu tinha eu tinha o jeito para o negócio, porque eu via ali 15%, 18%, já não, quero dinheiro, e pegava. E aí, com o tempo, e eu acho que o Fanta deve ter também descoberto isso, o Fanta, ele já tem uma diferença comigo, né? Ele deixava secar mais e às vezes acontecia de virar o mercado e ele não pega nada. Até ele falou agora. E eu era muito ansioso, eu via o dinheiro já, né? E aí o Carlos falava para mim: William, por que você não espera um pouquinho mais no outro dia? E por diversas e diversas vezes eu perdia um percentual até grande de ganho por essa falta da espera. E de uns tempos para cá, quando a gente vai começando a se virar e os meninos estão trabalhando, e às vezes eu pergunto alguma coisa, mas você vai vendo que o mercado de capitais é tão fascinante que até isso muda. O time, o delay, né, Carlos? E aí a gente voltou lá atrás, com essa onda da baixa, a gente voltou lá atrás. Quando aparece prêmio, amigo, você tem que pegar, porque do jeito que está o vol, aquele mesmo ativo, a gente fala muito das americanas, né? A gente conversa nós três aqui muito sobre americanas. Americanas têm um comportamento único na Bolsa de Valores, e esse comportamento começou do ano passado para cá, que é um papel que saiu dos 28, 29 reais, ele se encontra numa faixa ali dos 17, 16. Mas esse vol, ele é tão... com a mentoria que eles vão dar, isso vai ficar tão evidente para vocês, não só nesse ativo, mas em outros ativos, e aí você vai ver que não há necessidade de você fazer em vários ativos. É o que eu estava falando com o Carlos. A gente às vezes se enrosca, tal, Uzi Minas, cara. Tal. Então você faz isso, faz aquilo. Sempre tem ali, eu seguramente acho, e olha que eu não tenho a experiência que os dois têm,
deve ter hoje em torno de uma dúzia de ativos com essas características de vol implícito, vol histórico, e é onde você traça o range, né? A gente sempre falava, o Júnior falava para mim, William, ali, ó, hoje eu lembrei da CEMIG também, lembrei da Embraer, são empresas que ela tem um range, assim, muito definido, e os meninos trabalham com vocês naquele mínimo máximo, entendeu? Sem ganância. Então, vocês vão pegar o pedaço do bolo mais gostoso, que está no centro do bolo, e o resto é extra. E partir para outra, entendeu? Então, cara, é magnífico o que vocês fazem. Eu gostaria muito de saber, o pessoal já tem pergunta para vocês aqui. Já. E se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa do que eu disse, se tem alguma coisa... É o que eu vejo, cara. Sobre o grupo, vai ser um prazer ter você conosco, né, grande idealizador aí desse programa. Vou ficar quietinho. Você que aproximou aí o Merenda. E, pessoal, vamos começar aqui pelas perguntas. Rapidinho. Ó, gente, para não virar bagunça, são 10 perguntas, tá? Quarta-feira tem mais. Ô, Rui, é verdade mesmo o que você disse, hein, garoto? Vou responder essa daí, Fanta. Manda bala. Olha, vai lá, Juninho. Qual a relação risco-retorno da venda de uma put? Vai lá. É um risco-retorno, na minha opinião, maravilhoso, tá? Se você está no mercado de tendência de alta, o risco-retorno é muito, muito bacana. É muito... A sua probabilidade de ter o acerto na operação é extremamente alta, tá? No mercado lateralizado, a sua chance é 66%. Como é que funciona essa tese dos 66%? Ela é comprovada matematicamente? Sim. Por quê? Porque o mercado ele só pode subir, lateralizar ou cair. Tá? Então, só tem essas 3 alternativas para o mercado. Tá? Então, vamos lá. Você abriu uma operação e a operação se manteve constante o preço médio. O seu strike, por exemplo, é R$10 que você abriu a operação com a venda de put. Você colocou lá a sua renda fixa em garantia, tá? Você colocou a venda de put para o mês de novembro, por exemplo, até a terceira... Vamos botar outubro, que a gente está em setembro. Você abriu uma operação para vencer na terceira sexta-feira de outubro. Então, o que acontece? Você tem menos de um mês para ver a operação ir a teu favor. O que é que vai acontecer? Se o preço ficar na base dos R$10, R$10,10, R$10,20, o tempo vai secar o prêmio e você vai ser vencedor. Então, é a primeira probabilidade positiva, que seria os 33%. A segunda probabilidade positiva que você tem, para acrescentar os 33%, seria se o papel for para cima. Então, aquela put ela vai enxugar o prêmio. Então, ela vai acelerar a tua vantagem de poder zerar a posição com lucro cada vez maior. Tá? Então, você tem dois pedaços disso a teu favor. Você tem, se o papel lateralizar, você ganha. Se o papel subir, você ganha. Se o papel cair até uma determinada região de preço, você vai ter que fazer uma rolagem. Ou seja, você não perde, você vai rolar aquela operação e vai dar continuidade até ela ir a teu favor. Então, o risco-retorno, quando o mercado está lateral, é 66%. Quando o mercado está a teu favor, que é na tendência de alta numa venda de put, você tem de 70% a 80% de ser vencedor rapidamente no curto prazo. Você não precisa nem esperar sair. Então, onde é que a gente encontra essas joias raras? Em papéis que têm volatilidade e o preço está barato. E em papéis que estão em tendência de alta, você encontra isso. Então, você só precisa se organizar, tá? E a mentoria te dá essa bússola, esse norte, como fazer isso, de você escolher esse caminho para fazer esse operacional.
precisa fazer um bocado de operação de tipos de estratégia de opções para fazer isso? Não. A operação simples resolve o nosso problema. Ela coloca dinheiro no nosso bolso. Tem que ver o seguinte, quando você opera opções vendidas, você recebe um crédito, você recebe dinheiro. O que pode acontecer de você devolver ele, tá? E fazer uma rolagem e receber ele de volta. Inclusive, na rolagem, você consegue receber o que você está perdendo. Isso é que é sensacional. E aí nós ensinamos os pontos que, mesmo quando a operação vai contra, você consegue, além de receber o dinheiro que estava te dando prejuízo, o dinheiro que você recebeu, que você devolveu, você ainda pega uma merendinha suave, você ainda pega um crédito se você rolar no ponto de break-even, que nós vamos te ensinar isso na mentoria. Então, o risco-retorno de vender put depende do ativo que você escolhe, depende da tendência do ativo e depende do tempo que tu quer ficar alocado na operação. Mas são variáveis fáceis de ser identificadas no mercado. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da Via Varejo. Um exemplo, quando a Via Varejo estava lá no R$1,80, R$2, quem veio lançando put naquela região de preço, viu as opções put virarem pó rapidamente. Então, o cara aproveitou o momento de mercado. A tendência do mercado era de alta? Não. A tendência geral do mercado era de baixa. Mas aí a gente identificou esse ativo como uma oportunidade com um risco-retorno interessante e com uma probabilidade maior de dar certo a operação de put. Então, por isso, meu amigo, que vender put é o melhor dos mundos. Você sabendo montar o operacional num papel que tem direcional de alta, você tem praticamente na mão a sua vitória. E complementando um pouco do que o Miranda falou, essa relação de risco e retorno vai depender do tipo de operação que você está fazendo, tá? Porque na nossa mentoria não é uma ou duas estratégias, é um pacote de estratégias para cada momento de mercado. Então, mesmo dentro da venda de put, a gente tem vários racionais diferentes. Tem ativos que a gente olha o preço por valuation para escolher o strike da put, tem ativos que a gente olha o movimento do papel e tem ativos que a gente acaba usando como ferramenta para fazer outras operações. Fora a operação de swap, que eu acho que é a grande cereja do bolo, conhecida pelo pessoal da mentoria aí como troca de risco, que a gente vai ensinar uma maneira de evitar ou ajudar a evitar o exercício de put dentro do dinheiro. Acho que essa é a grande cereja do bolo da mentoria e para isso a gente vai aprofundar numa próxima live, trazendo aqui alguém que executou isso na prática. Will, mais perguntas aí? Manda pra gente. Vamos lá. Por que no Brasil toda put é europeia e qual a melhor americana ou europeia? Vamos lá. No Brasil, toda put é europeia. Isso sempre foi assim desde o começo. Para quem não sabe qual a diferença de uma opção americana e uma europeia, é o seguinte. Uma europeia, ela só pode... Perdão. Uma europeia, ela só pode ser exercida no dia do vencimento, certo? Qual que é a vantagem disso? Você tem a segurança de até aquela data ter o exercício antecipado como risco zero, porque ela é uma opção europeia, seja ela uma put ou uma call. Uma opção americana é aquela que pode ser exercida a qualquer momento até o vencimento do contrato. No Brasil, a gente tem calls americanas e europeias e a gente tem puts somente europeias, tá? Qual que é melhor para operar? Para o nosso racional de mercado, isso acaba não fazendo diferença. Porque o que a gente opera é um movimento e não a opção em si. Porém, é importante ressaltar que a europeia, por ela ter essa vantagem
de somente ser exercida no vencimento, ela tem a desvantagem de ter um prêmio menor em relação a uma opção americana, tá? Então, isso vai depender do operacional. Qual é melhor para operar? Dentro do nosso racional, isso acaba não fazendo diferença, porque a gente tem ponto de rolagem, caso a opção entre dentro do dinheiro, e a gente tem ponto de troca de risco, como eu citei anteriormente. Bom, terceira pergunta. E se o papel cair forte, qual é a estratégia? Acho que ele tá simulando que a coisa passou do ponto. Como que vocês salvam essa operação? Por exemplo, você está vendido em uma put e está ali muito dentro do dinheiro. Essa é a grande cereja do bolo. Nos dois lados, né, Fanta? Tanto na call como na put. São duas coisas muito boas que a gente ensina você a não se preocupar com queda. Pois no Brasil, a gente tem a grande vantagem de toda a put ser europeia. E na nossa metodologia, como a gente opera o movimento do mercado e não o papel em si, quando você vende put, existe uma mecânica para você conseguir trocar de operação mantendo o seu financeiro. E isso a gente vai ensinar em detalhes na mentoria, que é a grande cereja do bolo, que mudou aí. Mudou não, acho que mudou é muita pretensão, mas ajudou a melhorar. Muita gente aí que estava vendida incógnita na época do compra, se soubesse essa estratégia, não teria comprado Cogna ali no 9, no 10, no 11, não teria comprado via varejo quando bateu ali os 15, que todo mundo falou que era 30. Se tivesse feito a mentoria, hoje estaria rolando a operação, tirando lucro. E isso a gente vai ensinar no detalhe. É isso aí. Bom, gente, são 20 e 21. Quarta-feira a gente tem mais. Eu não quero fazer com que os meninos se cansem aqui, né? Os meninos trabalham demais, tanto o Júnior, ainda mais um dia como hoje, nós tivemos um dia aí todo vedado, no meu modo de entender. Vamos dar um pitaco sobre isso, sobre o momento atual econômico, que mexe assim com o nosso índice. Eleição não ainda fez preço, nem vai fazer pelo jeito, na Bolsa de Valores, né? No caso. O que tem feito preço aí é a recessão na Europa e os números dos Estados Unidos, né? Então a coisa tá de uma... Quem coloquei? Tirei aqui. E eu queria que o Fanta e o Júnior, para a gente se despedir, falasse um pouquinho, desse um pouquinho uma paleta do que foi o dia de hoje. A gente teve uma queda excessiva hoje, a gente perdeu 110 mil pontos, né? Fechamos aí em 109, é isso? Peraí, 109 e 114? Certo? 109. Isso. 109, 114, e hoje a gente teve um dia muito atípico, onde só dois ativos ficaram no campo positivo. O resto dos ativos todos no campo negativo. Eu gostaria que vocês dessem as considerações com relação a isso. E quarta-feira, às 19 horas, a gente volta aqui. Beleza, eu vou iniciar, depois a merenda complementa. Beleza. Bom, a gente sabe que o dia é bom quando tem que carregar o celular 2 vezes de tanto que ele toca. A queda, ela traz uma volatilidade que dá uma série de operações muito interessantes. Hoje foi um dia excelente para encerrar a venda de call, para fazer venda de put ali no chinês, como a gente acabou explicando aqui na live. Encostadinha. Foi o que eu tenho feito bastante hoje em dia. E na minha visão, isso pessoalmente falando, tá? Agora é opinião, não significa que eu estou certo, nem que eu estou errado, é somente o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter um momento de mercado em que
o mercado como um todo está absorvendo o que de fato é a gravidade do que está acontecendo lá fora, e por mais que venha esse papo de que o Brasil está diferente, eu acho que no médio e longo prazo nós vamos ter um alinhamento das bolsas. Eu percebo que está tendo uma certa disparidade entre a bolsa americana e a brasileira. Então, no meu ponto de vista, eu acho que no curto e curtíssimo prazo nós vamos ter uma queda bastante grande aí, que é bom para vender put. Porém, é uma coisa que nos meus 6 anos de bolsa eu nunca vi falhar. Final de ano tem a famosa puxeta, E, né, que os eu acho fundos, que eu também acho que essa puxeta vai ser forte esse ano, né? eu também acho, porque tem muito fundo aí muito posicionado em ativo, tanto líquido quanto small cap, e precisa marcar a cota anual. O que move a Faria Lima, de fato, é o comercial. E para ter comercial, o pessoal precisa ter lâmina para mostrar. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, a gente tem uma queda relevante. Respirar. A gente fecha o ano aí, tradicionalmente, em alta. E janeiro, provavelmente, com o cenário político já decidido, eu acho que quando o mercado tiver mais certeza de quem vai vir, independente de quem for, a gente tem uma alta expressiva durante um curto período de tempo e posteriormente o mercado se adequa à realidade. Aí eu acho que cada setor vai agir de uma forma diferente. Se a gente tiver um lado como eleito, vai se beneficiar melhor varejo e vai ter um detrimento em indústrias e bancos, né? E vice-versa, se vier um outro lado. Então é isso que eu acredito, pessoalmente falando. Mas volto a dizer, isso é só opinião, não, é o que eu penso como investidor. Estou passando aqui para vocês. Complementa aí, meu amigo, qual a sua visão? Fala, Carlinhos. Eu queria ver se dava para compartilhar a tela aqui, que eu ia mostrar uma coisa muito bacana para vocês aqui, que eu coloquei no vídeo do fluxo. Tem como compartilhar, Will? Tem sim. Tem. Como é que a Manda gente para faz? mim. Mandar para você? Share screen. Tá? Compartilhar. Né? Compartilhar. Aqui. Aí, compartilha seu tela. Isso. Slide, slide. Compartilhar a tela, né? Tá. Tela aí. Já vai colocar aqui, aí o nosso querido vai. Pelo jeito o Carlos vai tocar num assunto que nem eu nem o Fanta nós esquecemos desse assunto, ele é super relevante, né? Ainda a questão do fluxo dos gringos, né? Que é o que manda mesmo no índice, na bolsa e principalmente no comportamento desse índice aí. Não veio não, Carlos, se quiser começar a discordar. Aqui, ó. Vem agora, compartilhar. Ó. Agora deu. Agora... Aí, manda aí. Para não confundir a cabeça da galera, a gente pode ver que isso aqui é só uma palhinha da nossa mentoria, isso aqui. A gente marca preço, a gente marca variação de preço. Então, eu estou fazendo com o IBOV, porque no caso quem opera a BOVA 11 vai ver, o cara que está operando BOVA 11 é o cara que está mais ganhando dinheiro se ele opera a BOVA. Por quê? Ele está operando um mercado lateralizado. Então, a gente pode ver que essa região de preços aqui, ó, lateralizada, onde está 114, 108.400... Forte, né? Pois é. Mas olha o desenho que isso está fazendo. Então, quando a gente olha para o mercado, Will, e só olha o preço, só olha o ativo que a gente acompanha, a gente perde o que se pode conjecturar junto com o índice Bovespa. O que está mais forte é esse movimento. Então, existem papéis, tá, que você pode trabalhar em venda de call e put com esse movimento do IBOV, com essa volatilidade. Então, é só uma palhinha. A gente pode colocar aqui o papel, né, e depois a gente vai falar do fluxo. Sim. Eu vou alterar aqui para Goal. É uma das queridinhas do Merenda. Percebam que o movimento
é idêntico. É parecido mesmo. Agora você colocou o seu coisa. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tô. Bem parecido, tá vendo? É muito parecido. Deixa eu fechar aqui Isso. Olha aí. Olha aí. Super parecido, ó. Subir mais um pouco, ó. Isso. Tá vendo? Então, é parecido com o eu Bob. não gosto da Goal, eu não gosto não sei do que. A Goal, quem olhar o VPA da Goal, quem olhar o que pagou de dividendo e o que pode operar com opção nisso aí, então isso ninguém está falando em Goal aí, não vejo ninguém falando. Então, por isso que a mentoria é isso aí, ó, é escolher ativo certo e lascar o pau, operar dentro da sua margem. Agora, em relação ao fluxo, o que é que está acontecendo, viu? O último estudo de fluxo que a gente fez, que foi o último vídeo do fluxo, que foi colocado, acho que no sábado, agora, ele mostra uma realização de lucros dos investidores estrangeiros. Ou seja, eles estão provocando exatamente esse movimento. Quem assistiu o vídeo vai ver que esse zigue-zague aí que a gente está vendo aqui, ó, esse zigue-zague aqui, assim, ó, isso aqui, são eles que estão fazendo. Eles compram e vendem. Compram e vendem. Então, eles estão provocando essa volatilidade. Tá? Então, isso é interessante porque aí a gente começa a ver que tem uns papéis que só caem, tem uns papéis que caem 3%, sobe 2%. Tem um papel que sobe 4%, cai 5%. Entendeu? Então, a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Por isso que a gente não pode operar alavancado. É que a gente sempre fala com o Fanta e ele já entendeu isso e a gente passa isso para o mentorando. Por que a gente não pode operar alavancado? Porque quando eu estou operando alavancado, eu me preocupo com a minha alavancagem. E esqueço que o mercado está querendo me dar um monte de oportunidade. Eu fico fora da festa. Entendeu? Eu fico fora da festa. Então é o seguinte, quando a gente opera e aprende a operar com responsabilidade e disciplina, tudo que o mercado fizer hoje, você aproveita hoje. Tudo que o mercado fizer amanhã, que a gente nem sabe o que vai acontecer, a gente aproveita de novo. É o dia a dia, né, Júnior? Exatamente, exatamente. E o fluxo está nesse movimento. O fluxo gringo, ele está nesse movimento, tá? Ele está comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Vale salientar que, atualmente, no mês de setembro, a participação dos estrangeiros está acima de 54%. Tá? Ou seja, é uma participação relevante e que provoca movimentos no mercado. Tá? Ou seja, ele é um gigante que está ali dentro, caladinho, falando outra língua que ninguém está entendendo. Então, se a gente prestar atenção no movimento deles, que a gente ensina isso na mentoria, como fazer uma leitura do fluxo, né, com os dados do Ibov. Tá? Então, talvez isso ainda... Talvez seja um período, Júnior e Fanta, que a gente veja um período de muita prosperidade com relação a acúmulo de patrimônio e multiplicação. Perfeito. Sim, eu estou fazendo mais. Isso. Quanto mais a bolsa ela detém, ela está na mão dos gringos, vamos dizer, né? Na questão do fluxo. Enquanto a bolsa ela não tiver a maturidade de ter CPFs ativos e consistentes, né? A gente, né? Os investidores brasileiros que estiverem ali, os CPFs realmente, a gente vai ter esse período aí. Eu acho que isso dura muito tempo, acho que 10, 15 anos a gente não vai ter uma mudança significativa. Aí a gente entra num aspecto governamental, de educação financeira mesmo, é uma coisa que a gente quer passar aqui, né, com relação ao que vocês estão passando, mas o que mais faz o investidor ganhar dinheiro é esse tipo de momento, é esse tipo de evento na Bolsa de Valores. São eventos muito parecidos com 2008, 2015, 2001, né, Fanta? Pois eu não tenho tanto tempo de mercado quanto mas nesses 6 anos de bolsa, eu vejo realmente o mercado muito parecido com 2015. E cabe a gente agora saber aproveitar a movimentação desse mercado
para aumentar o nosso patrimônio colocando o mínimo de dinheiro possível, né? Usando o mercado para gerar novos aportes. Essa que é a nossa grande perspectiva. E eu estou vendo aqui, pessoal, o Anderson colocou aqui no chat o link para o grupo de WhatsApp. Tá aqui. Está. Quem ficou com alguma dúvida sobre essa aula, quem quer entender um pouco melhor nossa mentoria, ver valores, clica aí no link, entra no grupo. E, pessoal, uma coisa que eu faço questão de frisar. Aqui não é uma peça de marketing. Não. Você vai clicar lá, você vai falar diretamente comigo, com o Merenda. Nós estamos disponíveis para tirar dúvida, trocar ideia com a galera e ver vocês aí como futuro mentorado, beleza? Tanto que o Alencar quer fazer a segunda vez, ó. Que beleza. Olha lá, ele quer fazer a segunda vez. Para fazer de novo tem desconto. Olha lá. Eu não gosto, né? Faz na hora, é isso aí, vamos que vamos. O importante é o money. Viu, gente? Quarta-feira tem mais, 19 horas, histórias, opções, esperança, prosperidade. A gente fala de todas essas palavras significativas na vida do homem. Abundância. Sem ser arrogante, sem ostentar, mas trazendo realismo para a Bolsa de Valores através de uma boa renda com relação a derivativos e opções. Nós estamos com o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mercado de capitais. Os irmãos Merendando Sem Limites, volta quarta-feira às 19 horas com a sua segunda aula. Agradeço a todos de coração. Fanta, dá o seu boa noite. Carlos, seu boa noite. Grande abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite. Fiquem com Deus. Tamo junto. É isso aí, gente. E, ó, tá aqui. Por favor, entrem lá. Serão muito bem recebidos, tá? E estaremos quarta-feira juntos. Ô, Rui, tem que falar pro Fanta parar de paquerar a sua sogra, meu querido. Ele desaparece da live ali, olha lá. O David Copperfield desaparece. Olha lá. Tá vendo? O truque deu certo. Eu acho que o Rui não vê a hora desse casamento acontecer. Exatamente, para sumir com a sogra dele. Tem muita gente querendo me casar. Tá bom. Ô, Anderson, boa noite, Rui, boa noite a todos que estiveram com a gente. Muito obrigado. Até quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Valeu, pessoal. Tchau.